Fala aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Prazer estar com vocês novamente aqui para mais um episódio desse nosso espaço que a gente conversa sempre com pessoas muito interessantes, histórias muito bacanas e algo que pode, de fato, não apenas te inspirar, mas te ajudar a achar uma forma bacana de estudo. Comigo está hoje aqui o Rodrigo. Rodrigo é advogado da União e a gente vai conversar sobre como foi essa trajetória, como é que ele estudou. Rodrigo, meu querido, obrigado mais uma vez. Estava batendo um papo aqui antes da gente começar a entrevista e obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Muito obrigado, João. Fico muito feliz pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. O curso ênfase fez uma parte muito importante na minha aprovação para advogado da União, então só tenho a agradecer. Queria te agradecer pessoalmente, você foi um dos meus professores de Direito Constitucional, então assim, você também teve uma contribuição pessoal para a minha aprovação, então muito feliz de estar aqui, muito. Pô, bacana. Obrigado, Rodrigo. Que bom saber que a gente pôde participar aí dessa trajetória de sucesso. Me diz uma coisa, vamos lá. A gente quer conhecer como foi essa jornada até você chegar na AGU. Quando você fez faculdade, você já tinha. Vou te fazer uma série de perguntas aqui para te deixar à vontade, tá? Quando você estava na faculdade, você já tinha esse desejo, já olhava para a AGU, ou foi algo que surgiu depois? Você direcionou o seu estudo, o seu método, não, método a gente vai falar depois, né? Mas assim, o seu foco de estudo sempre foi a AGU, ou você estudou para as carreiras jurídicas e a AGU foi acontecendo? E nesse meio do caminho, da faculdade até a aprovação, você passou por outros cargos, fez outros concursos, foi para advocacia? Então, conta pra gente aí como é que foi. Então, João, eu nunca tive o sonho da AGU, mas eu nunca tive sonho para nenhuma carreira específica. Eu acho que isso diz muito para o meu perfil de concurseiro. Eu fui aquele assim, eu queria passar num cargo de alto nível, que me desse estabilidade financeira e me fizesse feliz. E graças a Deus a AGU hoje me proporciona tudo isso. Mas nunca foi um sonho objetivo de AGU. Eu fazia as provas e até passar, né? Aquele lema tradicional do concurso de estudar até passar. Então eu nunca fui o concurseiro que fez eu queria uma prova, um cargo. Nunca foi assim. Então, mais ou menos isso. E na minha trajetória, quando eu me formei na escola, no terceiro ano, eu não sabia muito ainda o que fazer. Eu sabia mais ou menos que eu não queria a carreira as exatas, ia mais para ciências humanas. Então, eu fiz vestibular, que eu me lembro, para 3 carreiras. Eu fiz para Relações Internacionais, Economia e Direito. E acabei optando por 2. Eu fiz 2 faculdades ao mesmo tempo. Na parte da manhã, eu fiz Relações Internacionais na PUC-Rio. E na parte da tarde, noite, no turno tarde e noite, eu fiz Direito na UFRJ, na Faculdade Nacional de Direito. Eu fiz Direito, então, no turno da tarde e da noite na UFRJ. E fui assim seguindo. Só que logo eu fui percebendo que a base da minha formação teria que ser o Direito, porque eu percebi que tudo aquilo que eu gostaria de almejar com relações internacionais, eu poderia alcançar com o Direito também, por ser mais abrangente. Então eu lembro que teve até uma época que eu queria fazer o concurso do Itamaraty, né, para diplomata, e eu acho que ainda assim é um concurso que não exige ensino superior, mas não tem uma carreira específica. Então eu vi que com Direito eu também poderia fazer isso. E o contrário já não é verdadeiro, porque as carreiras jurídicas exigem a formação em Direito. E então fui assim, e me formo em Direito em 2015. E ao longo da faculdade eu fiz estágio no escritório de advocacia, só que eu acabei não me senti muito confortável, porque eu achava que eu ainda tinha um conhecimento um pouco cru, assim, um conhecimento muito acadêmico, voltado para fazer prova de universidade. Então eu estava me sentindo um pouco desconfortável. E na época eu lembro que lançou o edital do concurso para técnico judiciário do TJ do Rio. E eu decidi fazer a prova. E aí eu adquiri um curso preparatório e foi meu primeiro contato, então, com aulas para concurso público. E eu gostei. Eu lembro que foi uma aula de processo civil. Achei interessante, a forma de passar o conhecimento era diferente, era mais objetivo, mais prático. E gostei, falei, olha, eu acho que eu vou estudar para concurso. Então eu saí dos estágios e decidi estudar. Eu me formo em 2015 e logo em 2016 eu sou aprovado na
na prova de ingresso para a Emerge, que é a Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. E aí lá eu decido fazer a pós-graduação. A Emerge, assim, é uma escola de excelência, muito, muito boa, bem difícil. São 3 anos de pós-graduação lá, onde tem provas e até trabalhos de casa, e você alia isso ao estudo para o concurso. E foram 3 anos, assim, maravilhosos, e você faz estágios também nas varas, tanto conciliador, como também fazendo minutas de sentenças, e vendo jurisprudência e tudo isso. Foi um período muito, muito bom na minha vida, inclusive eu conheci minha esposa na Emerge, hoje a gente tem uma filha pequenininha, então assim, é um período que eu tenho muito carinho, esses 3 anos da Emerge. E também ali acabou sendo o primeiro contato que eu tinha, que eram aulas presenciais, né? Hoje eu acho que tem uma mistura depois do Covid, mas foi ali o primeiro contato que tive com pessoas também que estavam almejando a mesma coisa, cargos de alto nível. É claro que ali o foco principal, até o próprio conteúdo programático da Emerge, ele é parecido com o concurso da magistratura estadual, mas assim, todo mundo fazia várias provas. E lá eu comecei realmente a estudar para concurso. E, de novo, eu não tinha uma carreira em mente. Eu queria aquilo, eu queria passar um grande concurso, me dar estabilidade financeira, me fazer feliz. Eu tinha, assim, tinha alguma predileção, talvez, para a magistratura federal, porque tinha direito internacional público e privado. E aí eu achava que poderia fazer alguma conexão com relações internacionais, mas nunca foi impedido de fazer outras provas. E ali eu comecei fazendo prova, mas eu também não abri mão de fazer concurso para quadro de apoio. Não abri mão. E foi justamente aí, logo em 2017, eu tenho minha aprovação no TRF, da segunda região, para técnico judiciário. E eu demorei um pouquinho a ser chamado, eu fiz a prova em 2017, eu fui chamado em 2020, mas, assim, foi uma decisão muito acertada, eu fui muito feliz como técnico no TRF, e é interessante porque essas carreiras de apoio, uma vez que você entra, você tem, por exemplo, o analista do tribunal e o técnico, mas uma vez que você entra, você pode alcançar as funções de confiança, os cargos em comissão, e aí a diferença, existe diferença salarial, sim, entre as carreiras do quadro de apoio, mas lá dentro do tribunal, ninguém fica perguntando, você é analista, você é técnico, isso não existe. Então, assim, você entra no quadro de apoio, mesmo como técnico, na época era ensino médio que exigia, né? Hoje em dia eu acho que os tribunais estão exigindo ensino superior. E conseguir função de confiança, conseguir, eventualmente, a assessoria da desembargadora, era a doutora Vera Lúcia Lima, que já aposentou, e, assim, foi um período da minha vida muito, muito proveitoso, aprendi muito. Isso foi um concurso que eu fiz em 2017. E segui meu estudo na Emerge até 2018. E aí eu comecei a fazendo prova, e não tinha essa limitação. Então, eu fiz prova de magistratura, MP, procuradoria, e fui fazendo e vendo minha nota subir. E assim, eu posso dizer, João, que eu nunca fui um cara, assim, eu sou exemplo vivo de que concurso é persistência. Claro, é sacrificante, exige uma dedicação, mas assim, eu não fui o cara que sofri, que foi algo assim, que eu vou contar história de sacrifício, de sofrimento, porque, na verdade, foi uma escolha importante, coloquei prioridades no estudo, e foi gradual, João. Assim, eu sinto que eu não tive um período de estagnação. Talvez no Covid, porque foi estranho para todo mundo, mas assim, as coisas foram crescendo gradualmente e minha nota foi subindo. Eu fazendo prova, até que em 2018 eu me formo na Emerge, e aí eu passo a estudar exclusivamente para concurso. Isso tem uma diferença, porque a Emerge ela é bem puxada, assim, ela tem provas, você pode reprovar, você pode ficar em final, então assim, acaba um pouco tirando, não é que tira o foco, você está estudando para concurso, mas tem essa peculiaridade do estudo para Emerge. Então, assim que acaba a Emerge 2018, eu começo a estudar exclusivamente para concurso, e ali realmente que minhas notas melhoram bem, e aí eu começo a passar nas segundas fases. Então, que eu lembre, PGE do Rio de Janeiro, fiz segunda fase, TRF3 para magistratura, fiz segunda fase, TRF2 também fiz, PGM Londrina também fiz, PGM Londrina inclusive fui aprovado, mas não fui chamado, porque a AGU chamou antes, e a AGU, e consegui a aprovação. Então, assim, acredito que eu sou exemplo vivo disso, João, que assim, concurso é uma questão de persistência e fazendo, e as coisas vão aumentando aos poucos, gradualmente. E essa é mais ou menos assim a minha trajetória. Legal. E aí você passa na AGU no concurso de 2023, é isso? Isso. O resultado da AGU, se eu não me engano, o resultado final, ele sai em mais dos 24. Em mais dos 24 eu estou aprovado na AGU. Isso. Tá, entendi. Demorou, né? Porque o concurso, eu acho que a prova foi. Não,
Quando é que saiu o resultado? Quando é que saiu a prova? Quando é que foi a prova? O edital é de 2022, mas as provas eu acho que foram 2023, se não me engano. Isso, eu me lembro disso, foi no finalzinho de 22, né, que abriu o Isso, edital, e isso, aí levou um tempo aí. isso, Legal, isso. legal. Então, assim, você contou da PGE do Rio, é que eu tô olhando para baixo que eu anotei aqui, vou fazendo as Claro, anotações. claro. O TRF3, TRF2, Isso, né, que você chegou na segunda fase, isso, e a PGM Londrina, né, essa você foi isso, aprovado. isso. Tá. E é interessante porque, assim, são carreiras diferentes, né? Você Sim, passou na primeira fase, nesses concursos, em carreiras diferentes. isso, Procuradorias e magistratura federal, assim, tem muitas diferenças, sim, mas tem um ponto que assemelha, que é talvez um eixo gravitacional ali em torno do direito público, né? sim, sim, Que é sim, constitucional, tributário, administrativo, processo civil, né? sim, Você sim. sentiu que isso foi importante para você conseguir a aprovação nessas primeiras fases? E aí a minha pergunta é: você chegou a ter alguma aprovação, pelo menos de primeira fase, em carreira estadual? Em carreira estadual, não. Não, porque. Não, em carreira estadual não. Foi federal. Federal. Isso. Legal, legal. Quer dizer, carreira estadual, Eu digo tirando a magistratura, por exemplo, você está PGE, dizendo. a PGE Isso, e isso, PGE, isso, isso, magistratura, MP isso, e isso, defensoria, isso, especificamente. isso, Perfeito. isso. Não. Legal, legal. Eu acho, eu tô fazendo essa pergunta que eu acho interessante o pessoal ver que a aprovação, quando ela começa a acontecer, ela vai acontecendo para carreiras, às vezes, completamente Sim. diferentes, É. né? Assim, Enfim. eu acho que, de fato, assim, você estudar especificamente uma prova, exclusivamente, tem suas vantagens com certeza. Assim, isso é evidente. Mas, assim, o direito tem essa possibilidade de você ter esse tronco comum, e, claro, você vai fazer as adaptações. Isso envolve, até, inclusive, depois a gente pode falar muito do meu método de estudo, mas, assim, tendo esse tronco comum forte, você consegue adaptar o estudo para as provas. De novo, assim, eu fui o meu perfil de concurseiro foi esse, eu queria passar. Então, eu ia fazendo prova. Então, eu não ficava preso a um único edital e queria fazer essa escalada, tanto que eu fiz cargo para cargo auxiliar, virei técnico, depois consegui lá dentro função de confiança, assessoria, e a vida vai acontecendo, e assim, a estabilidade financeira vem chegando e você vai continuar a carreira do concurso. Então, fazer várias provas faz muito sentido assim no meu perfil do que eu decidi fazer para minha vida. Então, e deu certo. Assim, as adaptações que eu fiz foram exitosas. Muito legal, muito legal. Então, assim, quando eu olho aqui, eu fui fazendo uma linha do tempo aqui, né? Claro? Quando eu olho, você se forma em 2015 e Isso, você entra na AGU em 2024, que seria um isso, lapso temporal aí de, vamos botar, 9 anos, né? isso. Só que nesse período você faz 3 anos de Emerge, e eu dou aula na Emerge, né? Então eu sei bem como é que funciona lá o modelo, e eu sei que é muito exigente, né? São 4 horas de aula todos os dias, tem prova para fazer no final de cada módulo, né? Isso, Enfim, você tem prova, se você tem sentença para fazer, tem estágio. Então, sim, é um estudo, você falou bem, né? É um estudo que está olhando para concurso público, mas ao mesmo tempo ele é muito peculiar para a realidade do Rio de Janeiro, o que sim, talvez não dê o mesmo foco que você precisaria ter sim, para outras carreiras. Então você faz 3 anos de Emerge, no meio, pelo que estou entendendo aqui, que no meio da Emerge você passa para o TRF2, né? Porque foi em isso, 2017, você isso, estava na Emerge, e você continua, né? Pelo que eu entendi, na Emerge, e da formatura na Emerge, que é 2018, até a AGU, então a gente está falando aí de 18 até 24, em que você vai fazendo várias isso, provas. Legal. isso. Tô falando isso porque, pegando isso porque eu achei muito bacana o que você comentou. Você não usou esse termo, né? Mas a ideia é essa, né? Assim, a vida acontece naturalmente, né? Você vai fazendo uma coisa, outra, vai crescendo, vai galgando, e, e, e é importante porque muita gente, cara, me pergunta assim: qual é o prazo para passar? Uhum. Cara, não tem prazo, né? Não tem prazo.
Não tem prazo, não tem prazo. Isso, assim, isso é uma coisa muito, muito relevante, assim, nunca olhar para o lado, nunca, assim, não ficar olhando para o que o colega passou ou não passou e ficar tendo a impressão assim, o colega passou mais rápido que eu, então eu estou fazendo algo errado. Isso, assim, isso só desvia do foco que tem que ser seguir em frente. Cada um tem seu tempo e outra coisa também, não tem a ver necessariamente com o número de horas estudadas. A pessoa que estuda 2 horas por dia porque tem outros compromissos, não necessariamente vai demorar muito mais para passar do que a pessoa que estuda 8 horas. Tudo vai depender da qualidade do estudo e do empenho da pessoa. Então, assim, tem que seguir e olhar para si. É uma escolha de vida, assim, que você tem que ter uma análise interna muito grande. Assim, é o que eu quero para minha vida e eu vou seguir o meu caminho. As outras pessoas que estão do meu lado podem me ajudar, mas eu vou seguir o meu caminho. E é isso. O tempo que for necessário. Bacana. Como é que foi para você lidar com as reprovações, Uhum. especialmente na segunda fase? Porque, assim, passar da primeira fase já é uma grande barreira, né? Sim, com certeza, E com aí você certeza. passa, não deixa de ser uma alegria, né? Uau, pô, passei Sim. dessa primeira grande arrebentação, né? Aham, com Agora vem uma certeza. próxima, né? E Aham. aí você me contou aqui de 3, né, PGE, Rio, que é Uhum. um concurso mega difícil, né? O pessoal que não conhece aqui, PGE Sim, do Rio, é um concurso mega difícil, que tem uma carga teórica e uma carga de especificidade muito forte, até por causa da influência da UERJ, né, do sim, pessoal da sim, UERJ. sim. Mas você consegue passar na primeira fase. TRF3, TRF2, e aí, como é que foi lidar com isso assim? Poxa, avancei bem, mas Uhum. não consegui avançar Sim. mais. É, assim, eu pensei outro dia nisso e eu vejo assim que tem o, tem o período da vida do concurseiro. No início, quando você está muito novo no concurso e você parte do pressuposto de que passar seria exceção da exceção da exceção, você não fica triste. Você fala, é normal, faz parte, estou fazendo, é normal. Depois tem aquela zona grande do meio que aí começa a doer, porque você já está estudando há um tempo, a aprovação não chega, você começa a ficar cansado. Porque, assim, no início, quando você vai fazer prova, você assim, legal, tem o fiscal da prova ali, a rotina da prova de preparação, está ok. Quando você começa a fazer muito, você começa a ficar, começa a incomodar assim, quanto tempo vou ter que esperar até a prova chegar e tal, você começa a ver a rotina. A reprovação começa a doer. Só que quando você passa na primeira fase, e a primeira fase, João, eu diria assim, ela me trouxe mais felicidade passar na primeira fase que passar na segunda e chegar no oral. Claro que a aprovação na AGU com certeza teve isso especial, mas passar na primeira fase é algo assim que eu diria que é muito, muito especial para o concurseiro, porque é a primeira contato que você diz assim, dá para passar, eu consigo. Então, quando você passa a primeira fase, muda completamente, porque você sente que você está conseguindo. Aí quando você reprova, você fala, tudo bem, mas eu já entrei. Surge uma pressãozinha assim, agora eu preciso passar de novo, eu preciso conseguir de novo. Mas você ganha um ânimo diferente, então a reprovação dói menos. É claro que depois, eu não tive experiência, mas eu conheço colegas que reprovaram, por exemplo, na oral, claro que tem uma dor muito grande, mas eu acho que quando você começa a chegar num nível de passar, você sente na sua alma que a aprovação está chegando. Então dói menos. Então acho que a hora que dói mais é quando você está aquela zona intermediária de que você está naquela luta, você ainda não tem um nível para alcançar, então você se questiona se realmente é isso que você tem que fazer na sua vida ou não. Mas quando você passa, a motivação extra surge e a reprovação, assim, eu estou falando a minha visão, a reprovação começa a doer menos. É contra-intuitivo, mas assim, faz sentido, pelo menos para mim. Não, mas faz sentido mesmo, né? Porque tudo o que você falou, a frase que você citou, né? Assim, cara, eu tô no caminho certo. Assim, pô, eu passei da primeira fase, pô, perdi aqui nessa segunda, mas eu tô no caminho certo, Com né? certeza. E eu fiz essa pergunta porque eu fiquei imaginando você chegando em 2 segundas fases de TRF, Uhum. sendo você assessor desembargadora, portanto, assim, tendo muita experiência, tanto pelo Sim, período que você teve na Emerge, né, de fazer sentença, quanto sim, agora, né, sim, como assessor, né, minutando, né, sim, trabalhando com a matéria ali da Justiça Federal sim, todo dia, né, enfim. sim. Então, eu imaginei que fosse dar um É, peso maior isso, é. mas achei legal a mentalidade que você utilizou. Sim. Não, teve. O TRF realmente me ajudou bastante. É, mas assim,
Foi mais assim, a questão do estudo mesmo. Teve uma oportunidade, eu acho que na segunda fase do TRF2, que me ajudou, porque um dos membros da banca examinadora, se não me engano, era o doutor Guilherme Couto, e Uhum. ele integrava a turma especializada que a doutora Vera integrava. Então, tinha sessões de julgamento, então eu conhecia bastante o posicionamento dele em relação às questões. E eu lembro que teve na parte das questões da discurso do TRF2, e foi, assim, a melhor nota, assim, disparada em qualquer concurso, assim, eu fui muito, muito bem nas questões. Se não me engano, quando saiu o resultado, eu estava em terceiro lugar do concurso, né, nesse início. E veio uma questão de responsabilidade civil, e eu vi que era a cara dele, e eu falei assim, eu pensei, eu sei como ele pensa, eu fiz exatamente e tive 100% da questão. Então, isso, assim, realmente, sim, foi um marco que realmente vi que ajuda você a ter a experiência de trabalho. É claro que o meu foi até bem específico, mas tem que realmente tem que ter a bagagem para poder fazer essas provas. Legal, legal. E beleza, aí você passou na AGU, agora a gente quer, vamos olhar para tua forma de estudar, né? Sim. Assim, como é que foi, cara? Imagino que num período longo, né, que você vai fazendo várias provas, vai tendo aprovação, enfim, você deve ter mudado algumas vezes até de forma de estudar. De repente, uma coisa que funciona um período, de repente na outra já não funciona bem. Conta pra gente como é que foi, né? Assim, como é que foram essas fases, essas mudanças, enfim. Uhum. Então, assim, antes de falar exatamente o que eu fiz para passar, eu queria fazer umas considerações sobre metodologia de estudo, que eu acho que são considerações interessantes que eu fui aprendendo ao longo da minha trajetória. Primeira coisa é que, assim, metodologia é algo muito pessoal. É muito pessoal. O que eu vou falar aqui é o que deu certo para mim, mas não é para ser aplicado 100% sem considerar o que a gente fala. A vida acontece, sem considerar a rotina, quais são os compromissos extra-concurso que a pessoa tem, qual é a melhor forma que você retém conhecimento. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Não adianta replicar o método 100% porque alguém falou. E segundo, também porque não existe um método único de sucesso para aprovação em concurso. Senão era só a gente saber qual é esse método, replicar para todo mundo era aprovado, o que não é isso. E quando a gente conversa com os aprovados, a gente vê que, claro, existe um tronco comum, características comuns, horas de estudo, a disciplina, fazer questão, ler jurisprudência, mas cada um teve a sua forma específica de metodologia de estudar e todos alcançaram o resultado. Então, assim, a metodologia é algo pessoal. Então, sempre tem que ter essa adaptação à sua vida, à sua rotina. E outro ponto também, que eu acho que é relevante, parece uma obviedade, mas é relevante, é que metodologia de estudo é importante, dá um direcionamento, mas ela não é tudo. Ela não é tudo. Você pode pegar o método mais validado possível e imaginável para concurso público, mas você vai precisar colocar o esforço, colocar as horas de dedicação, as horas de estudo. O método ele não tem que ser enxergado como uma pílula mágica que vai te isentar de ter que estudar, de ter que passar aqueles momentos chatos, aqueles momentos onde você está pegando uma matéria que você não tem predileção e que é difícil, você não consegue entender. Isso tudo vai acontecer. Porque o mais importante para concurso, é a obviedade, é a absorção do conhecimento para você estar pronto para fazer a prova. O método é a forma que vai te garantir com que você faça isso de um jeito talvez menos doloroso, mais eficiente, mas não vai retirar de você a necessidade do esforço para fazer isso. E outra coisa também interessante que eu senti isso ao longo da minha trajetória de concurso, conversando com outros colegas, é que metodologia demais, às vezes, atrapalha. Por quê? A gente conhece, assim, todo mundo conhece, às vezes somos nós mesmos, aquela pessoa que é extremamente planilhada, sabe? Aquela pessoa que faz tabela para tudo, que é seta para cá, seta para lá. É uma característica pessoal muito, muito boa, porque a pessoa ela tem rotina, dificilmente ela é surpreendida pelas coisas. Mas para concurso, às vezes pode ser ineficiente. Por quê? Porque você fica perdendo muito, muito tempo estabelecendo o teu planejamento, como você vai estudar, etc, etc. Perde meses fazendo isso. E quando você começa a estudar, que vem aquela parte inexorável de esforço, de dedicação, de desconforto, a pessoa fala, meu método está errado, vou voltar para o método. E aí fica nesse ciclo vicioso de ficar fazendo método, em vez de realmente sentar na cadeira, estudar e absorver aquele conteúdo. E outra coisa, aquilo que a gente falou já, a pessoa faz um planejamento tão longo, tão específico, tão rigoroso, que não faz parte da rotina dela. Ela não consegue, na rotina de vida dela, adaptar essa metodologia. Então, não dá certo. Então, assim, esses são os pontos que eu acho relevantes, assim, da gente falar sobre metodologia. E agora, na parte mental, que eu também acho importante, pode falar. Eu queria fazer observação em cima
dessas considerações iniciais suas, que eu achei muito, muito boas. Vou dar destaque, eu achei tudo muito bom. A questão do que é muito pessoal, que tem que ter o esforço, tem o desconforto, né? E muita metodologia atrapalha ou pode atrapalhar. E aí nesse aspecto, você citou 2 pontos que eu acho que é muito, 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 muito importante o pessoal entender. Você faz um planejamento e aí, de repente, você vê que a coisa não vai bem, aí a pessoa para e aí recomeça. Aí recomeça. Então, a pessoa. E aí, quando eu falo recomeça não apenas. Isso vai acontecer, né? Recomeça não apenas um novo método de estudo, mas às vezes recomeça o próprio estudo. Tipo assim, vou começar do início de novo. É aquela pessoa que nunca sai dos princípios, nunca sai. Eu ia falar exatamente isso. Tipo assim, a pessoa se torna. Ela fez um mestrado em princípios. Né? Nunca chega em sucessões, em família, nunca. Fez um mestrado lá em princípios, fez um mestrado em teoria do direito, em teoria da Constituição, né? Teoria do processo. A pessoa sabe tudo disso, não sabe mais nada do resto. Né? Então, assim, antes melhor o feito, né? O bom feito do que o perfeito não feito. Né? E assim, na minha experiência, o simples bem feito é muito, muito melhor do que o complicado mal feito. Assim, fazer um método muito complexo, por mais que ele seja assim no papel sensacional, abarque todo o edital, assim, tem um cronograma completo para você. Se você não consegue executar, não serve para nada. Então, assim, faz os. Claro, cada um tem suas especificidades, mas assim, quanto mais simples, melhor. Eu anotei essa frase aqui que eu achei maravilhosa. O simples bem feito é melhor do que o complexo mal feito, né? E aí, você falou do recomeço, e você falou, e você tocou nisso novamente, que é esse perfeccionismo, né? É o perfeccionismo, né? A pessoa, ela cria um plano de horário minucioso, e eu falo isso porque eu já fiz muita mentoria individual, né? Assim, e às vezes a pessoa quer, não, assim, eu quero o minuto que eu acordo, do minuto que eu respiro, do minuto que eu bebo água, do minuto que eu. Né? Enfim. E legal, a gente procura, porque cada um tem uma necessidade, né? Às vezes a pessoa precisa disso até para se sentir bem. Mas você também tem que ter um jogo de cintura, porque o perfeito não acontece. Não, e isso é tão importante, mas tão importante, porque assim, a gente vive numa era onde que a gente quer muito a causa e efeito. Eu faço A e tenho B. E eu sei disso, eu consigo prever que B vai acontecer. Quando na verdade não é. E a gente tem que aceitar que a gente pode ter um pouco mais de improviso. O método pode ser dinâmico. Você pode mudar a forma de estudar dependendo da circunstância que você está vivendo na sua vida, dependendo da aula, dependendo do professor, qual curso você está fazendo. Você pode mudar e não tem problema. Não tem problema. Você pode seguir. Aceita que é dinâmico. Aceita que é fluido. E o importante é seguir em frente, continuar estudando, absorvendo conhecimento. Essa carga de conteúdo cumulativa, ela é muito mais benéfica do que você pensar. É que assim, às vezes a pessoa acha que ela tem que pegar aquele conhecimento, botar tudo dentro de uma caixinha, como se ela fosse para a prova com aquela caixinha que ela colocou as coisas naqueles últimos meses, anos. Na verdade, não. Você vai para a prova com toda a sua vida. Você vai para a prova com todo o conhecimento que você adquiriu desde a escola. É cumulativo. Todas as informações que você absorveu ao longo da sua vida, em cursos, na vida, na prática do trabalho, você leva para a prova. Então, é cumulativo. Não fique querendo fazer um método fechado que funcione para tudo sempre. E assim, é muito comum você ver gente tendo muito desconforto. Assim, caraca, nessa matéria esse meu método não está funcionando, eu não consigo. Não tem problema. Muda, só para essa matéria, muda. Então, assim, às vezes as pessoas têm quase um toquezinho, né, de querer fazer tudo do mesmo jeito. Não precisa. Não precisa. Achei isso fantástico. Uma variação disso, Rodrigo, eu queria te ouvir nesse aspecto, que eu vou te falar uma variação disso e eu tenho uma opinião, mas eu queria ouvir a tua opinião. Sim. É o seguinte, a pessoa quer fazer um plano perfeito e nem sempre a coisa vai sair dessa maneira. A pessoa quer usar o mesmo método para todas as matérias de forma rígida e às vezes precisa fazer adaptação. Legal. E outra coisa, nessa ânsia de perfeição, a pessoa quer ter todos os materiais do mundo. Né? Então ela participa de 30 mil grupos no WhatsApp, ela pega PDF de 30 mil lugares diferentes,
ela pega todos os livros, ela quer saber toda a bibliografia, ela quer comprar todos os cursos, ela quer assistir todas as aulas, ela quer assistir a aula do curso, quer assistir a aula do YouTube, quer assistir o material gratuito que ela pegou de não sabe nem de onde vem. Então, é um acúmulo de material que eu queria te ouvir qual a tua opinião sobre isso. Não, assim, eu tô falando, mas eu passei por isso também. Eu já fui a pessoa que buscou todos os materiais possíveis e depois fui percebendo que não era eficiente. Porque é isso, você precisa ter um material para cada disciplina, porque você precisa estudar aquela disciplina. Mas assim, encontrou algo que faz sentido para você, que é bom, segue com aquilo. Não fica preocupado é aquela síndrome de não participar, né? Assim, se eu não tenho acesso àquilo, é alguma coisa, algum segredo mágico que eu não vou fazer parte e todo mundo vai saber. Quando eu sentar na prova, todo mundo da sala vai saber algo que eu não sei, porque estudou com material que eu não tive acesso. Isso não existe, esquece. Isso é ilusão. Assim, descubra o que faz sentido para você, o material que você gosta, que te faz absorver melhor aquela disciplina e segue com ele. Não fica olhando, assim, isso de olhar para o lado é um dos pecados capitais de concurseiro. Não olha para o lado. Claro, você pode ter amigos e compartilhar experiências, isso é super, super válido, mas não fique com esse olhar, assim, o que ele está fazendo, principalmente assim, a pessoa está indo bem no concurso, naturalmente você vai assim, cara, o que ele está fazendo? Você pode se inspirar e ver o que ele está fazendo, está dando certo para ele, eu posso ver como isso, mas sempre eu penso assim, isso se encaixa na minha rotina, isso funciona para mim? Mesmo que se encaixe na minha rotina, quando eu começo a fazer, eu estou absorvendo, está fazendo sentido para mim? Sempre tem que ter esse filtro. E quando você não tem esse filtro, você acaba ficando perdido. E dá mais nervosismo, parece que você está perdido, não sabe para onde você está indo. Então, lembra sempre, o simples é melhor. Faça o simples, que dá certo para você e segue. Muito bom. Você falou sobre essa síndrome, né, de pertencimento, de ficar de fora. Isso. Em inglês, eles têm até uma expressão para isso, né, que é o FOMO, né? Fear of É o Missing missing Out. out. Isso, Tipo isso. assim, o medo de ficar de fora. Isso, Fear of exatamente. Missing Out, né? E isso é um viés cognitivo, né? As pessoas, porque gera um instinto, né? Assim, tipo, se eu vou ficar de fora, instintivamente a pessoa quer ficar dentro, né? Exatamente. Então ela quer acumular material. Eu tinha botado uma pergunta aqui, Uhum. que você já respondeu, que é a mudança de material, né? Você mesmo já falou, pô, o ideal não é pegar um material e seguir nele, né? Sim. Eu sei que a gente ainda vai falar muito como você estudou, mas eu tô achando tão legal essa parte Não, introdutória. sim, mas é importante. Porque, de novo, às vezes a parte mental de como que você encara esse desafio, às vezes é mais importante do que o ato material em si de fazer. Então, assim, Perfeito. é importante. Muito, muito bom. Porque a pergunta, o comentário que eu ia te fazer, a pergunta que eu ia fazer é sobre essa mudança material, mas você já tocou. E tentar diferenciar aqui o que você falou sobre método não está dando certo, muda, e material não mudar ou evitar mudar muito. Porque Hum. são duas coisas diferentes, né? Sim, sim. O que eu digo é que a mudança do material, ela pode acontecer se você achar que aquele material está insuficiente. Mas isso é uma análise de conteúdo, ou seja, você está vendo o conteúdo daquele material, aquilo está te dando capacitação para você fazer a prova, senão, aí você adapta. Não é uma questão de assim, esse material não está dentro de uma metodologia de estudo que eu fiz, então eu vou trocar. Não é isso. É a questão do conteúdo em si. Eu acho que você. Então, essa diferenciação é importante. A mudança de método constante, assim, mudar método pode fazer, claro, você pode mudar o método, é dinâmico, seguir um método que está exitoso, mas você sempre tem que ter essa visão de que o mais importante é eu estar absorvendo o conteúdo e seguindo em frente, sentindo que eu estou avançando no meu estudo, acumulando conhecimento. E ao longo dessa jornada, eu vou fazendo as adaptações necessárias, mantendo aquilo que precisa ser mantido e excluindo aquilo que não faz mais sentido para mim. E isso vai mudando ao longo do tempo. Assim, concurso público é uma trajetória muito dinâmica, porque isso é algo que eu acho muito interessante, isso é algo que eu percebi, o concurseiro ele tem uma história, o concurseiro ele evolui como pessoa, como estudante. O concurseiro que começa a estudar concurso não é o mesmo que termina, é uma pessoa completamente diferente em termos de estudo. Então, a forma como você absorve conhecimento é completamente diferente. Por que você fala assim, cara, é muito difícil você ler um material de 100 páginas? Sim, se você está começando a estudar. Se você pegar uma matéria que você nunca leu na vida e pega um material de 100 páginas, vai demorar muito tempo a ler. Mas agora, se é uma coisa que você conhece,
já estudou muito, você voa naquele material. Então, assim, a diferença de um concurseiro iniciante para um concurseiro que está perto de aprovar é imensa. Isso tem influência direta na metodologia de estudo. Então, assim, você tem uma vida como concurseiro. Não só você muda de vida em termos de carreira, estabilidade financeira, mas como pessoa, você muda, e como profissional, como o conhecimento que você tem na cabeça. Então, isso muda. E aí, isso tem um link direto com uma coisa interessante. Eu falei outro dia isso para uma menina que estava. Quando eu saí do TRF para ir para a AGU, uma servidora foi me substituir e pediram para eu fazer um treinamento para ela. E ela também me contou que ela queria estudar para concurso. E aí me pediu dicas, porque eu já estava indo para a AGU. E eu falei para ela uma coisa que eu acho que realmente é interessante, que no perfil do concurseiro, no espectro, você tem as duas pontas. Numa ponta, você vai ter aquele concurseiro que acabou de começar, que às vezes nem sabe se quer concurso público. Tem outras oportunidades na vida, mas está experimentando. Faz a prova com aquela mentalidade, não sei, se passar, vou, que hoje em dia já não é muito assim, né? Se passar, vai conseguir, dificilmente você vai conseguir aprovação, né? Porque o concurso hoje está cada vez mais exigente. Sem esse perfil, numa ponta. Na outra ponta, você é um concurseiro ideal, que é aquele que realmente se dedica, que estuda muito e que um dia vai alcançar a aprovação. Só que o pior lugar para você estar no concurso é o meio. Esse é o pior lugar. Porque no meio é o concurseiro que não está ainda muito seguro, quer concurso público, mas não está estudando com aquele foco todo, estuda muito distraído, com o celular na mão. Quando perguntam para ele assim, é aquele eterno, estou estudando, meio que usa como bengalo, fala, não, eu estou estudando, é difícil, eu estou estudando. E aí acaba ficando aquela situação de patinar. E quando ele patina, são anos da sua vida que você vai dedicar àquilo. Então, se você não colocar a vontade necessária e a intenção, a prioridade, é muito ruim. Assim, parece um pouco rigoroso falar assim, pior do que desistir é demorar para desistir. Então, se concurso público não for para você, que é uma escolha de vida, pode ser que outras coisas façam você mais feliz. De novo, aquilo. Eu estudei para concurso porque eu queria uma estabilidade financeira e uma carreira que me fizesse feliz. Eu alcancei isso na AGU. Se concurso público não for algo que vai te fazer feliz, faça outra coisa e seja muito feliz fazendo. Só que se você escolher o concurso público, entenda que isso tem que ser uma prioridade, entenda que aquilo tem que ser realmente um trabalho que você vai dedicar, que você vai dar força para aquilo. Então, quando estuda, e isso assim, João, eu posso dizer com clareza na minha trajetória, eu senti que minha nota aumentou, não necessariamente porque eu mudei o método ou comecei a estudar mais, foi a minha cabeça. Eu assim, nesse período, principalmente nos períodos mais difíceis, eu sentava na frente do computador, acordava de manhã para estudar, e eu falava assim, vamos, Rodrigo, faz, vamos dedicar, você vai passar. Sabe aquele vídeo que passou muito? Eu não lembro qual era o campeonato do Cristiano Ronaldo batendo falta para Portugal, que ele fala consigo mesmo, ele fala, bate, para você é normal, bate. Essa automotivação de força, de vontade, é essencial, porque você dá valor àquilo que você está fazendo e com o tempo você vai vendo que você vai evoluindo. Não fique patinando, não sabendo o que fazer, estudando leve. Tem que estudar com força, com vontade. Eu não estou falando, não estou fazendo isso como uma forma de coach, de querer dizer tem que estudar horas e horas e horas. Não, dentro da sua realidade. Se você apenas tiver 2 horas para estudar na sua realidade, faça essas 2 horas valerem a pena. Isso é fundamental. Cara, muita coisa você falou aqui, né? Eu notei aqui. Método, você não falou desse jeito, mas a ideia foi essa. Método é um meio e não um fim em si mesmo, né? O fim é o conteúdo que você vai de fato absorver, porque é o que vai te fazer passar. Gostei dessa frase, você falou assim: pior do que desistir é demorar para desistir. E eu acho que isso se aplica não apenas na realidade do concurso, tipo assim, a pessoa, tipo assim, não é isso que eu quero, vou para outra coisa, mas também, às vezes, do método, né? Tipo assim, pô, o método não está dando muito certo. É melhor desistir desse método e passar para um novo, né? Do que ficar ali, né, morrendo. E esse último comentário que você fez do Cristiano Ronaldo, né, dele batendo falta e falando comigo mesmo, né? Que vai conseguir, enfim. E olha que ele nem fez o gol, mas ainda assim continuou falando. Exatamente, E é legal porque essa semana, cara, olha que interessante, essa semana eu tava lendo um livro, não tem nada a ver com a área do direito, e aí o cara falou uma coisa que eu não sabia. Ele falou assim que 70% da nossa autoconversa, porque a gente conversa com a gente mesmo o tempo inteiro sem a gente perceber. Porque você está pensando, você está conversando com você mesmo, né? Às vezes você não tem nem essa consciência, você está ali falando com você mesmo. 70% da nossa autoconversa
é negativa, cara. Eu Impressionante, fiquei né? chocado quando eu vi isso. Eu falei, cara, Impressionante. é impressionante, assim, 70% da nossa É. autoconversa, ela é negativa. É uma autoconversa de, pô, não vou conseguir, isso não é pra mim. É a famosa síndrome do impostor. Não sei, Sim. isso aqui é difícil demais, não sei o quê. Então, é sempre negativo. 70, cara, isso é muita coisa. É Isso, muita coisa. isso condiciona muito a nossa forma de pensar, de agir, de se dedicar. Isso me fez refletir, cara, para minha vida, não só no concurso Não, público, isso profissionalmente, mas é fundamental, assim, as pessoas acham que isso é meio que só, isso é só motivacional, tal. Não, isso é verdade, isso é verdade. Você ter um pensamento positivo, assim, é aquela história, a história do concurseiro. O que está começando, assim, eu não vou passar, eu estou começando agora, assim, parte do pressuposto que passar é excepcional. Tem que mudar esse raciocínio. Quando você, mesmo que você sinta, eu ainda estou no começo, vai para a prova, você respeita a prova, você, eu vou passar nesse negócio, eu vou lutar, eu vou enfrentar, eu vou cair atirando. Eu não vou fazer essa prova assim, não sei, eu estou começando agora, não vai dar, tem muita gente melhor do que eu aqui. Não vai derrotado para a prova. Vai com vontade. Mesmo que não dê certo, você vai ganhar uma bagagem de fazer prova, inclusive, eu posso dizer assim, de preparação física para aguentar o tempo de prova. Tudo isso é cumulativo. Ou seja, se você está numa tarefa que é cumulativa, qualquer coisa que você faça na direção certa é fundamental. Você não precisa ter vitória a cada etapa. Na verdade, cada passo que você dá já é uma vitória em si. E uma coisa também que é super interessante a gente pensar, na vida você pode colocar um objetivo final. Eu quero aquele grande objetivo. Mas esse objetivo, às vezes, ele está tão longe, tem uma trajetória tão grande, se você fica pensando nele, o caminho fica muito doloroso. Você sabe que você tem um guia, um norte, você vai seguir para lá. Agora, pensa em cada etapa que você está fazendo, em cada momento, cada micro vitória que você tem ao longo do caminho, e você vai ver que no final, aquele grande. Primeiro, você vai se surpreender com a velocidade com que você vai chegar lá. E segundo, quando ele acontecer, você, cara, é só uma consequência daquilo que eu venho fazendo, as micro vitórias ao longo do tempo. É a mesma coisa que uma esteira. Você vai correr na esteira, ou você vai correr olhando o relógio. Se você pensar, vou fazer 10 quilômetros. Se você fica olhando a cada quilômetro pensando, tem que fazer 10, fica horrível. Então, a cada quilômetro, pensa assim, próximo quilômetro, próximo 50 metros. Vai fazendo assim. Você vai ver que você está no caminho certo. E, assim, essa progressão, ela é fantástica. E você alcança o resultado. E você fica surpreso assim, caraca, alcancei até mais rápido do que eu pensava, às vezes. cara, assim, ouro puro, né? Ouro puro que você está falando. E eu gostei que você tem várias frases muito bacanas, né? Cair atirando é uma das frases que eu gostei também. Uhum. Nesse contexto, do que você falou, e usando essa premissa que você disse que o método de estudo é muito pessoal, na sua realidade, o que você sentiu que deu muito certo? O que você sentiu que não deu muito certo para você? Uhum. E a terceira pergunta, que de certa forma já foi meio que respondida, mas eu vou colocar para deixar você pensar, é o que é errado no matter what, assim, não importa o que Entendi. é errado. Tipo assim, a gente Uhum. até já falou algumas coisas, ficar mudando em material, enfim. Mas, então assim, o que para você deu mais certo? O que para você para você não foi tão legal? E o que Uhum. você fala assim, gente, olha, evita isso aqui, porque isso aqui não vai dar certo. Uhum. Enfim. Assim, o mais importante, assim, que eu diria, o pilar número 1 para aprovação na minha cabeça é estudo estratégico. Você tem que estudar aquilo que importa, aquilo que cai, e dentro daquilo que importa, aquilo que cai, dá preferência para aquilo que você é mais fraco, tem mais dificuldade para subir sua nota. Então, assim, o estudo estratégico é não achar que o concurso público é um estudo acadêmico. Quer fazer mestrado, doutorado? É uma coisa. É uma coisa. Na universidade é outra coisa. O estudo para concurso, ele é um estudo voltado para você vencer uma etapa, vencer um desafio. Assim, você não pode confundir o processo seletivo para alcançar um cargo com um cargo. Também, depois, quando você é aprovado, os desafios do cargo são completamente outros, assim, não tem nada a ver com concurso. Isso, assim, não só para concurso, mas também para qualquer tipo de meta, desafio que você tenha, não confunda o processo seletivo para alcançar aquele posto com o cargo em si. Então, aprenda a passar na prova, ou seja, estudo estratégico é fundamental. Então, o que não fazer? Estudar
sem estratégia. Pegar os tomos de direito civil e querer ler de cabo a rabo, isso assim, na minha opinião, mas eu acredito que ela é compartilhada pela grande maioria das pessoas, não faça isso. Não faça isso para concurso. Para academia, para o conhecimento próprio, com certeza, mas para concurso, não faça isso. Então, assim, eu diria que o que deu certo para mim e que me deu direcionamento é isso, dar essa estratégia. E assim, ao longo da vida, você vai conversando com muitas pessoas e você tem aquelas pessoas que ainda têm uma mentalidade um pouco de não, quanto mais profundo for a profundidade do meu estudo, quanto mais erudito for o meu conhecimento, mais eu vou estar preparado. Assim, de novo, cada um tem a sua forma de estudar, mas assim, na prática, na minha experiência, não é isso que faz dar certo no concurso. Então, assim, eu diria que é isso, assim, realmente o ponto mais central. Muito legal. Cara, eu conheço gente com doutorado, pós-doutorado, mestrado, doutorado, que tenta migrar pro concurso público, e eu conheço muita gente assim, né? E que demora para fazer essa virada de chave na cabeça, né? Cara, o estudo acadêmico é uma coisa, o Uhum. estudo para concurso é outra coisa, e a pessoa, quando sai da faculdade, ela sai meio com esse vício, né? Tipo assim, Não, de ler livros gigantes, né? e eu acho que, assim, dar aula para a pessoa que está em concurso público, principalmente para a galera que está realmente, assim, forte nos estudos, é um desafio muito grande, porque, assim, já tive várias experiências comigo e também com outras pessoas, de você sentar para ter uma aula com um professor que você não conhece, o professor vai dar uma disciplina e você vê na hora que ele está falando de assunto que não é cobrado. Assim, ele entra em temas, assim, que são interessantíssimos, mas você vê claramente que ele está trazendo um prazer pessoal que ele tem naquela disciplina, porque é especialista, só que não aplica. E, naturalmente, as pessoas não gostam, porque elas estão com o objetivo na cabeça. Então, você vai falar para a pessoa que está, assim, com aquele sangue nos olhos de querer alcançar um resultado, e você começa a falar de outro assunto que, por mais que seja um assunto relevante, não é o que cai. Então, assim, isso, inclusive, depois a gente fala, tem direcionamento, um ponto relacionado com a metodologia, principalmente para a segunda fase. Então, assim, assim, é um pilar, assim, que, na minha experiência prática, eu não conheço aprovado que tenha desejado fazer um estudo, assim, enciclopédico, tradicional para concurso e tenha conseguido aprovação, pelo menos não nos últimos anos. Eu concordo contigo. Eu me lembro que uma vez eu estava dando aula, uma aula presencial, e aí tinha um rapaz que ele tinha terminado de fazer o mestrado da PUC do Rio, Uhum. em constitucional, inclusive. E aí eu dei uma aula que foi uma aula mais teórica, uma aula que tocava em alguns pontos de filosofia constitucional, porque tinha a ver com aquela turma, tinha a ver com aquele concurso, que é uma turma alto padrão em constitucional, muito focando no MPF, que sempre foi uma prova meio pesada em constitucional, né? Uhum. Ou pelo menos de alguns anos para cá tem Sim. sido. E aí eu me lembro, Rodrigo, que eu falei sobre 5 pensadores, né? Falei sobre Dworkin, Habermas, John Hart Ely, John Rawls, Kelsen, enfim, falei desses caras. Cara, era uma aula para concurso, mas com uma densidade teórica um pouco maior, né? O que eu fiz? Eu peguei a essência do pensamento de cada um deles, coloquei a essência do pensamento e como aquilo tinha implicação naquela matéria, que era a jurisdição constitucional. Uhum. Terminou a aula, o garoto, ele veio para mim, ele estava confuso. Ele ficou assim, João. Ele falou assim, cara, que coisa. Ele falou assim, eu me lembro da frase dele, ele falou assim, que coisa espetacular, você falou em 2 horas o que eu estudei um ano inteiro. Mas você falou em 2 horas aquilo que realmente é a essência do pensamento desses caras. Ele falou assim, cara, ele ficou assim, confuso no bom sentido, assim, meio atordoado. Porque eu estou trazendo esse exemplo porque é o exemplo real do que você está falando. Né? O Uhum. cara, durante um ano, estudou todos esses autores que eu falei, e ele certamente tinha um nível ali, né, muito ótimo, mas ele não sabia pegar aquilo e trazer para a realidade do concurso público. Sim. Né? Não, e assim, isso já adiantando um pouco, assim, do estudo para a segunda fase, isso tem
uma importância tremenda, porque não só aquele que estuda de maneira enciclopédica, às vezes não sabe nem responder a pergunta do concurso, porque é específica alguma coisa, e ele fica perdendo muito tempo estudando muita coisa, como também, às vezes, é desnecessário para a resposta dele. Ele não pontua. Por quê? Que tipo de segunda fase você está fazendo? Tem limite de linha? Tem. Adianta você colocar 3 correntes doutrinárias? Você não tem espaço para colocar. Então não adianta nada. Não tem limite de linha. Não tem limite de linha. Pode falar o que você quiser. Tá, mas a prova não tem um espelho? Tem um espelho. O examinador pode... Tudo bem que às vezes pode ter uma análise comparativa, mas o examinador pode pontuar numa coisa que não está no espelho da prova? Não pode. Então, adiantou alguma coisa? Não. Assim, do seu conhecimento enquanto pessoa, claro, óbvio, isso não é isso que eu estou falando para concurso. Não. Então, assim, qual é a utilidade? Pois é. E hoje em dia, o conhecimento jurisprudencial é cada vez mais importante, né? Mesmo numa segunda fase, você conhecer pelo menos a essência dos autores, dos examinadores, é importante, né? E é isso, assim, e a resposta tem que ser direta, enfim. E em termos assim, cara, perguntas que as pessoas fazem, e aí a gente está indo já encaminhando aqui pro final, mais ping-pong agora, né? Bate-bola. Cara, fazer questões, você fez muitas questões ou pouca, você fez simulados, você grifava, você fazia resumo. São as perguntas que as pessoas normalmente querem saber, né? Então, assim, de maneira objetiva, eu sempre tive a visão de, assim, primeiro, entender qual prova que eu estou fazendo. Assim, não é ler o edital, é entender qual prova. Então, vai ter objetivo ou é direto discursiva? Na discursiva, vai ter limitação de linha ou não vai ter limitação de linha? Como é que é a prova oral? A prova oral é ponto tirado antes da prova ou é uma metodologia diferente? Conhecer a prova que eu vou fazer e estar pronto para aquele desafio. E eu sempre entendi que tinha que estudar fase a fase. Por mais que você tenha gente que, assim, cada um tem a sua visão, que diga que entre a primeira fase e a segunda fase não dá tempo de você estudar, dá tempo. Por quê? É cumulativo. Você não vai para aquela prova porque aqueles 2 meses que você fez da primeira para a segunda. Você está estudando há maior tempão, anos às vezes. Então, assim, óbvio que dá tempo. Você dá tempo nesses 2 meses de você refinar o conhecimento, dar mais especificidade para os examinadores da banca, para aquele perfil de prova, então você consegue. Então, sempre fase a fase. Como assim? Em concurso jurídico, os 3 pilares básicos são: não importa o que vai aparecer na sua prova, vai ser uma desses 3. Ou vai ser letra de lei, ou vai ser doutrina, ou vai ser jurisprudência. O curso jurídico, basicamente, é isso. Então, assim, letra de lei. Eu nunca fui fã de ler letra de lei. Nunca gostei, assim, eu tentei. Pessoalmente, assim, nunca gostei. Não foi algo que eu sentia produtividade fazendo. Quando eu pensava, vou ter que ler o Código Civil, CPC, não tem como. Mas tem que conhecer, como eu fazia questão. Então, assim, questão para mim também é um daqueles... Tem que fazer, é um must. E quantas questões eu fiz? Muito, incontáveis, assim. Incorporar isso na sua rotina, primeira fase. É muita questão. E, assim, hoje você tem diversas plataformas de questão, assim, é um investimento que vale muito a pena. Vale muito a pena investir em alguma plataforma de questão discursiva e uma que tenha filtros. Os filtros são muito interessantes, porque você vai, por exemplo, o que eu fazia? Eu fazia o filtro daquele concurso que eu ia fazer e das carreiras que são muito próximas. Então, por exemplo, se eu fosse fazer para a AGU, eu colocaria, claro, PFN, Procuradoria Federal, botaria também magistratura, Ministério Público Federal. Depois fazia outro filtro com as carreiras dos estados. Mesmo que eu fosse fazer, isso é um ponto importante, mesmo que eu fosse fazer prova para a AGU, eu fazia questão de Procuradoria do Estado. Claro, dentro daqueles filtros. Eu ia fazer muita questão das carreiras federais, mas eu também ia fazer carreiras estaduais. Por quê? Porque aquele conhecimento que está aqui pode aparecer num item. Ou seja, eu estou estudando. Isso permite com que eu tenha essa maleabilidade de fazer vários tipos de prova. Eu vou acumulando esse conhecimento. Então, mexendo nos filtros. Isso é fundamental. E fazer muita questão. Quantas? Não importa. Faz. Eu cheguei, João, inclusive, numa época que eu estava realmente muito focado, eu tinha no celular as questões, né? Eu já fui à consulta médica e no lobby, ali esperando para ser atendido, eu estava no celular fazendo questão. Vira quase como se fosse um joguinho. Sabe o Candy Crush? O joguinho é fazer questão. Então, assim, incorporar na sua vida fazer questão. Isso vale muito a pena. E a partir daí eu conseguia, ou seja, eu aprendi letra de lei com questão. E fazendo questão, você aproveita também a aprender a jurisprudência e a doutrina, porque aparece também nas questões. Então, esse foi um ponto. E para a primeira fase, então, foi isso. Foi as questões. Doutrina
tenha um curso que você goste, que tenha professores capacitados e que seja, não precisa ser necessariamente assim, mega, super específico com o curso que você está fazendo, mas um curso de alto nível e que te dê um material que você goste e que seja algo que você goste de ler. Eu, pessoalmente, sim, eu assisti muita videoaula, sim, mas eu sempre tive preferência por material escrito. Mas não é todo material escrito que eu gostava, porque às vezes você pega uns materiais que são tão grandes, porque você pega, por exemplo, um curso extensivo, o material é toda disciplina. Às vezes é tanta página que é quase como se fosse um manual. Então você fala assim, qual é a diferença de eu pegar isso para um manual? E assim, outra coisa, muita gente fala, pegue um manual por matéria. Tudo bem, muita gente faz, mas eu sempre tive a visão assim, o curso, se tem um material bom, ele serve porque ele está mais destrinchado, ele está mais específico. Então, assim, não precisa do livro, do manual para cada matéria. É interessante? Pode ter. Isso dá certo? Com certeza. Mas eu sempre tive a minha visão pessoal de pegar só o material do curso ou dos cursos que eu fazia. E no que se refere ao material, eu sempre gostei muito, mas isso é muito pessoal, de transcrição de aula. Sempre gostei muito. Porque você tinha um curso que lançava para aquele concurso que eu ia fazer, e os professores estavam falando daquele concurso e super específico, e tinha transcrição, então eu conseguia ver o que o professor estava falando. Então, minha preferência sempre gostei muito, né, de transcrição de aula. E jurisprudência, como eu fazia. E aí tem relação com aquilo que a gente estava tratando. Na segunda fase, na objetiva, o examinador ele não quer ter a questão anulada. Então, ele não vai fazer uma questão controvertida ou vai colocar um fundamento opter dictum do julgado na questão. Ele vai colocar a tese e o fundamento principal. É uma questão objetiva. E mesmo na segunda fase, João, na minha experiência de prova, quando tem limitação de linha, a mesma coisa. Fundamento e tese principal. Não tem espaço. O candidato tem que resumir. Não tem espaço para trabalhar argumentos secundários do julgado. E mesmo quando não tem limitação de linha, e é difícil, assim, eu fiz TRF3, não tinha limitação de linha, mas a grande maioria das provas, assim, eles te dão aquelas pautas grandes, mas ainda assim tem limitação. O examinador tem um espelho da prova, então ele está ali fazendo, ele tem muita prova para corrigir, então ele está dando aquele check. Então, você perder muito tempo em lendo o acórdão, assim, se você quer entender mais do assunto, tudo bem, válido, mas ler o acórdão, o julgado inteiro, para você, eu quero entender tudo do julgado, pegar os comentários extensos daquele julgado, você perde muito tempo, porque, na minha experiência de prova, é tese e fundamentos principais. É isso que cai. Então, assim, eu sempre senti muita tranquilidade em estudar pelo site do Supremo e do STJ. Lá, hoje em dia, principalmente, está tudo em PDF bonitinho, eu sempre gostei. Eu achei que lá é suficiente para você ter o conhecimento necessário para a prova. Tem a tese em destaque e os fundamentos. Se você não entendeu o julgado, aí tudo bem, você vai numa fonte que você tenha para poder entender o que está sendo explicado ali. Mas se você entendeu, aquilo é suficiente para a sua prova. E quantos que eu lia, né? Eu sempre entendi, e até eu lembro que foi num vídeo do curso ênfase que que de explicação que deram, que falaram isso. E eu acho que deu super certo. Lê o julgado do ano da prova que você está fazendo, o site da ano, e do ano anterior. Porque aí você está com os julgados atualizados e do que aquilo que pode não estar no seu material de estudo. Quando chega perto da prova, você consegue hoje em dia acesso em cursos, em plataformas, um compilado, resumão de julgados para aquela prova. Você consegue ter. Então, se você está lendo esse formativo do ano da prova e do ano anterior, mais perto da sua prova, esse compilado de julgados mais antigos, você está bem de jurisprudência. E, além disso, você tem um material. O seu material vai trazer a jurisprudência. Então, aí você não precisa ficar eternamente naqueles informativos longos, indo para anos anteriores, pensando, ai meu Deus, será que vai cair? Foca no ano que você está, no ano anterior, para você estar atualizado naquilo, se o examinador quiser cobrar uma coisa atualizada, que possa não estar no seu material. Depois, pega um compiladão de julgados, que vai pegar vários anos, e a jurisprudência que está no seu material. Que se você está com material bom, de qualidade, você vai ter acesso ao conhecimento importante. Então, isso era a forma como eu acessava o conteúdo para a prova. A metodologia em si, caderno. Pessoalmente, eu já fiz caderno, muito caderno, mas assim, eu demorava muito para fazer o caderno. Eu sei que tem muita gente que gosta de fazer caderno bonitinho e tal, mas na minha opinião sempre demorou muito para fazer. Eu perdia muito tempo fazendo, e quando eu ia fazer revisão, eu sentia que eu estava lendo de novo o material, só que eu fiz esse resumo com base no material que eu já tinha, então eu comecei a ter a sensação de só ler o material. Eu li o material e eu
eu não grifava. Eu sei que isso é meio, assim, isso é, de novo, é muito pessoal, tá? É muito pessoal. Não estou dizendo que é errado fazer de outra forma, mas eu sempre li o material, como eu sempre tive, isso eu acho que é uma vantagem da metodologia que eu usava, desse pensamento de ir fazendo provas até conseguir passar, que eu não tenho a pressão de assim, caraca, tá vindo a prova dos meus sonhos, eu preciso passar. Isso dá uma pressão externa muito grande. Era mais uma prova. Então, eu ia estudando, assim, eu não tinha aquela pressão assim, eu tenho 2 meses daquela prova, então eu preciso revisar todo o meu material daquela prova que eu preciso passar. Eu nunca tive isso. Era assim, vem mais uma prova, eu vou estudar até a data da prova. Passei, tô feliz. Não passei, continuo. Então, eu pegava aquele material, eu lia. Acabei o material, eu lia ele de novo. E a cada leitura, eu ia lendo ele mais rápido, eu tinha mais conhecimento sobre aquilo. Eu ia fazendo isso. E, cumulativamente, eu ia alcançando, ia subindo nas notas. Então, assim, mais ou menos isso que eu fazia. Então, eu tinha questão, material do curso, que eu tinha preferência, eu gostava de transcrição de aula, e jurisprudência, eu lia o ano da prova e o ano anterior, mais um compilado de jurisprudências, de resumo, e a jurisprudência que aparecia no meu material. E isso era a base que eu usava. Quando passei para a segunda fase, evidentemente, eu parei de fazer questão objetiva, que já não era mais necessário, mas o material não mudou. De novo, por quê? Tem espelho de prova, tem limitação de linha, então não precisava mudar. Era o mesmo material, a mesma jurisprudência, só que agora eu ia escrever em vez de só marcar alternativa. Era o mesmo material. Claro, eu fazia também um outro curso se fosse uma especificidade. Por exemplo, que a gente falou da PGE do Rio de Janeiro, tem uma especificidade muito grande, por causa da UERJ, então você tem examinadores que vão cobrar muito conhecimento que eles têm, são autores com uma produção acadêmica muito extensa, então, evidentemente, eu adicionava, se fosse de um curso, um material voltado para o conhecimento da banca. Isso para a segunda fase. E aí, na segunda fase, também você tem que entender o que vai ter na segunda fase. Qual o tipo de peça? Vai ser uma peça? Vai ser uma dissertação? Por exemplo, na AGU. A AGU foram 3 provas discursivas, uma com uma peça processual, uma com parecer e outra com uma dissertação. Então, você sabe fazer isso? O mais importante de tudo é você saber a estrutura. Uma vez que você sabe a estrutura das peças, a estrutura do parecer, fica mais fácil. E o treino dessa parte de peça, ele é importante, mas assim, a partir do momento que você, de novo, é questão da história do concurseiro. O concurseiro evolui. A partir do momento que você já tem uma bagagem determinada de estudo e de prova, você não precisa ficar treinando tanto, porque você acaba perdendo um pouco de tempo do estudo. E isso é algo pessoal, João. Eu sempre achei que quando eu ia mal, errava uma questão, não era necessariamente porque era algo que eu tinha lido ou tinha esquecido. Era algo que eu não tinha lido ainda, era uma questão muito específica. Então, e as peças, eu sempre conseguia fazer elas. Nunca foi um problema para mim fazer e terminar a peça. Era sempre a questão do conteúdo, de saber qual era o melhor caminho para seguir. Então, claro, eu treinei as peças, mas a partir do momento que eu tinha uma segurança em fazer as peças, eu foquei mais em estar com um conteúdo assim, muito, muito bem na cabeça, porque as peças eu sabia fazer. Mas, assim, claro, isso vai de pessoa para pessoa. Se você ainda tem um pouco de segurança, principalmente em prova de magistratura, em que a sentença, principalmente a sentença penal, o tempo ele é muito crítico. Se você está inseguro com a formatação da sentença, treine. Isso é fundamental. Porque você não pode chegar na prova sem ter treinado. Mas a quantidade de treino versus o quanto de conteúdo você vai continuar estudando, aí você avalia de acordo com o seu nível de prova. E isso para a segunda fase. E para oral, depende de como é a prova. De novo, o material mantém o mesmo, você mantém o mesmo material e mantém a jurisprudência. Porque, de novo, a oral tem todo tipo de prova oral, mas assim, você não vai ficar falando 3 horas sobre o assunto, você vai ter um tempo limite para falar. Então, de novo, você não precisa ter argumentos universitários, mestrado, doutorado, você precisa ter responder a questão. E às vezes é até ruim você começar a falar de outra coisa, o examinador te pergunta outra, né? O examinador geralmente ele faz assim, candidato, tudo bem, mas a pergunta é sobre tal. Então, ele te traz de volta. Então, de novo, o mesmo material, jurisprudência, e aí é muito importante fazer curso realmente de simulado de prova oral. Porque a prova oral, se você não é um concurseiro que já está em alto nível fazendo prova oral, não é algo que você faz com regularidade. Então, é importante ter esse treinamento de prova oral, e aí, assim, você vai aprender as dicas, e são, assim, claro que em curso vão falar muito melhor, mas, por exemplo, uma coisa que foi fundamental para mim, me explicaram que o silêncio é o nosso amigo, ele não é inimigo. A gente tem a tendência, muitas vezes, quando a gente está falando em público, achar que a gente não, principalmente quando a gente está sendo arguído, que a gente não pode ficar calado. Porque se a gente está calado é que a gente não sabe. Então a gente acelera a fala e quando tem silêncio, a gente coloca, né? Os vícios de linguagem começam a aparecer.
E sabe que o silêncio, ele é só quando você pausa, você dá tempo para a pessoa entender o que você falou e você também elabora mais o seu raciocínio. Então, essa é uma dica boa. Por exemplo, também, falar mais devagar, não ser tão professoresco na prova oral, porque o examinador é um especialista naquele assunto. Você não precisa ensiná-lo, ele não está lá para ser ensinado, ele está lá para escutar uma resposta. Então, você tem que manter um linguajar jurídico formal, mas sem adotar um tom professoresco. E assim, são essas dicas, ter calma, saber que por mais vergonhoso que você possa sentir, mesmo dizendo às vezes não sei, não me recordo, ninguém vai lembrar de você, são tantos candidatos, ninguém vai lembrar de você, só você que vai ficar remoendo aquela situação na sua cabeça. Então, são essas dicas. Então, assim, basicamente eu acho que eu resumi rápido, mais ou menos, como que foi a minha estratégia de estudo e fase a fase. E, assim, o que eu falei, eu acredito que quem vai ver essa entrevista vai dizer, tá, mas isso é o que todo mundo fala e o que eu faço. Mas é evidente. Por quê? Porque o simples é melhor. O que funciona é isso. Não precisa inventar moda, não precisa inventar roda, não precisa de flip chart, seta, esquema, planejamentos, não precisa. Faz o simples que dá certo. E lembra, vai ter esforço, vai ter dedicação, vai ter o estudo, mas as coisas progridem. Eu entrevistei uma juíza federal que ela falou várias vezes durante a entrevista a seguinte frase: o feijão com arroz funciona. O feijão, que é a mesma coisa falando, o simples é melhor, né? Cara, pessoal, vocês têm que levantar a mão para os céus, dar graças a Deus e mandar muita mensagem pro Rodrigo agradecendo, porque assim, cara, você trouxe muito ouro, né? Assim, tudo o que você falou, orientações muito práticas de primeira, segunda fase, prova oral. Particularmente concordo com todas as suas observações, até porque você deixou muito claro que tem a adaptação. Então, no teu caso, você já tinha a estruturação da peça muito bem estabelecida, então você precisou fortalecer um pouco mais o conteúdo. Isso. E tem gente ao contrário, né? Por exemplo, uma vez uma mentorada minha foi fazer um simulado de sentença. Ela estava na segunda fase da magistratura, ela foi fazer um simulado de sentença criminal, ela levou 7 horas para fazer o simulado. Então é óbvio que ela estava ali numa necessidade, um treinamento de fazer sentença, porque ela precisava, naquela prova eram 5 horas, então ela precisava reduzir de 7 para 5 horas, ou seja, ela tinha que reduzir 2 horas. Isso não é pouca coisa, né? É muita coisa, né? Então tem a adaptação de cada um. E gostei que você falou do silêncio na prova oral. Às vezes, se parar, respirar, beber um copinho d'água, né, tirar o óculos, botar o óculos, né, dar aquelas quebradinhas, é o tempo que o teu cérebro precisa para poder. É igual a pessoa que está no escuro e abre a luz. Você abre a luz assim, você fica assim, cara, calma aí. Onde eu tô? Você precisa de um tempo ali para se situar. É o tempo que o seu cérebro precisa, né? Não, e até interessante, me falaram isso outro dia, que eu acho muito, muito verdade. Até uma questão, até de respeito com a questão do examinador. Porque imagina, eu faço uma pergunta para você, e você já sai falando. É quase assim, tá, é tão fácil que eu sei. Você nem precisa parar de falar que eu já estou te respondendo. Então, assim, o examinador pergunta, excelência, e segue. Então, assim, essa pausa, ela é até uma deferência para a pergunta, sabe? É verdade, verdade. Muito bom. Cara, muito obrigado. Pessoal, curte aí, compartilha. E eu quero te fazer um desafio, que eu faço desafio para todo mundo que eu entrevisto, que é o seguinte: imagina que o pessoal vai guardar uma frase sua, e essa frase a pessoa vai botar no post-it, no computador, no caderno, no livro, na geladeira, enfim. É a frase que a pessoa vai olhar para seguir em frente. Qual que seria essa frase? Eu diria assim, ó, às vezes quem está preparado é você. Olha que legal. Eu penso nisso sim, porque a gente, que nem você falou, tem muito síndrome do impostor. A gente vai para a prova e senta e fala, cara, mas tem muita gente aqui boa, tem muita gente aqui que está estudando muito para essa prova, não sei se eu vou conseguir não. Não, às vezes a pessoa é você.
eu nunca fiz um estudo estatístico dos entrevistados. A gente já tem para mais de 100 entrevistas aqui no ênfase, né? Eu nunca fiz esse estudo estatístico que eu vou te falar agora, mas eu arrisco que mais da metade dos entrevistados foram aprovados nos concursos para os quais eles não acreditavam que seriam aprovados, entendeu? Tipo assim, não vou fazer essa prova de Sim. AGU, ou essa prova de magistratura, ou essa prova tal, porque essa aqui eu não tenho nenhuma chance. E aí a pessoa fala, não vou fazer. E aí, por algum motivo, né, sei lá, ou porque tá no automático, seja o que for, a Sim. pessoa termina, então tá bom, então eu vou fazer. E aí, mas faz achando que não vai passar. E termina sendo a prova que a pessoa passou. Não, Né? e esse ponto que você falou é muito interessante, João, porque assim, não vai aparecer o momento, vai vir aquela luz do céu assim, você está pronto, a prova é sua. Não vai. Você vai fazer a prova, e assim, isso é unanimidade, com todo mundo que eu converso que vai aprovar, todo mundo fala isso. Eu achava que eu não ia passar. João, assim, sendo sincero, a minha esposa é testemunha, porque ela foi presente nesse momento. A segunda fase da AGU, ela foi num local do Rio que não tinha muito restaurante do lado. E foi um dia que foram 2 provas seguidas, uma de manhã e de tarde. E não tinha restaurante do lado, então ficava difícil para almoçar. Então todo mundo levou lanche. E aí, só que não podia ficar no ambiente da prova, né? Então eu saí. Quando eu saí da prova, eu sentei na calçada e tinha uma lixeira do lado. E com cheiro ruim. E eu tinha sentido que eu tinha ido muito mal na prova. E eu sentei, imagina, saindo arrasado da prova, eu sento, não tem lugar para você ficar, eu sento na calçada, abro um sanduíche para comer, um cheiro ruim de lixeira vindo, ou seja, o cenário assim, sabe, arrasado, é o fim. Eu ligo para minha esposa e falo assim, amor, vou embora, não deu certo, vou embora, não vou ficar aqui mais 5 horas. Ela, Rodrigo, você já tá aí, você tá estudando, fica, faz a prova. Eu, não vou. Não deu outra, eu fui lá, passei. Então, assim, eu sou testemunha e prova de que não é que, assim, não precisa estudar que você vai passar, vai que passa. Não, isso não existe, mas a partir do momento que você está estudando, que você está se dedicando, pode acontecer no momento que você menos espera. E eu sou prova disso. Eu achava que eu estava triste, querendo ir embora. Não foi a prova que eu vi assim, cara, essa foi muito bem. E aí veio o resultado bom. Foi a prova que eu falei assim, cara, eu fui muito mal. Fui muito mal, quero ir embora. E foi aprovado. Então, assim, fica essa lição. Muito bom, muito bom. Cara, Cadu, dá uma cortada aí, porque começou um barulhinho aqui. Ainda bem que a gente já tá no finalzinho aqui. Mas, cara, obrigado demais. Pessoal, curta o vídeo, compartilhe, se inscreve no canal, manda para muita gente. E, Rodrigo, cara, obrigado aí por separar mais de uma hora que a gente está aqui junto. Achei fantástico. Parabéns pela trajetória, parabéns aí Obrigado. pela aprovação, pela clareza de pensamento e pelas orientações muito precisas e muito úteis. Né? Né? Dá para ouvir esse barulho ou não? Dá. Tá, tranquilo. Então o Cadu dá uma cortada aí. Então, cara, obrigado mais uma vez. E, pessoal, eu vou me despedir. Então, um beijo para vocês. Mas a despedida final é tua, Rodrigo, para você falar diretamente aí com a galera. Então, a despedida final para você falar diretamente com a galera. Então, eu disse assim, pessoal, é um período muito, assim, difícil e pode ser doloroso, mas é um período que passa. Quando a gente está vivendo isso, os dias são longos e a gente acha que nunca vai passar. Mas quando a gente consegue a aprovação e a gente olha para trás, a gente vê que foi um período curto na nossa vida. Só que os efeitos positivos disso, eles têm reflexo ao longo, pro resto da nossa vida. E assim, quando a gente fala assim, muda a vida, muda. Do dia que sai a nomeação, mudou a vida. Mudou, é outra coisa. Em todos os aspectos. Então, assim, vale muito a pena. Se isso é o que você deseja, siga com força, com vontade, que vai dar certo. É uma questão de tempo. Então, assim, um abraço a todos. Desejo a vocês uma preparação excelente e fiquem tranquilos, vai dar certo, vai dar certo. Muito bom. Obrigado, Rodrigão. Foi ótimo. Nada. Valeu, galera. Aquele abraço e até a próxima. Valeu.